Conexão SP Paris. Salve, mestre Beleza? Lely, tudo bem? E aí, como legal. está? Escuta, como é que tá em Paris aí na França? Me diz, Olha, ó, porque aqui o sol tá bonito, viu? Tá meio nublado, mas o dia tá bonito. aqui está frio, já É. chegando próximo ao inverno, fazendo ali já quase 0 graus, né? Então tem alguns dias que faz Nossa, 2, 4, mas com sensação térmica de 0, né? nossa, E nas ruas o uau! clima está quente, porque há uma É, proposta aqui do governo de proibir é, a filmar a ação policial. é. E aí houve uma reação muito Nossa, forte da sociedade francesa, então está tendo muitos protestos, está havendo muitos protestos de rua, né, para, enfim, justamente impedir que essa lei passe, né, e aí o governo francês já está estudando que a alteração dessa lei, porque eles querem proibir é. filmar qualquer ação policial. E o que vem se Nossa, revelando algo necessário. A gente vê o caso do assassinato ali do rapaz ali no Carrefour, recentemente no aqui no Brasil, Brasil. no Rio Grande É, do Sul, em Porto Alegre, também o é, caso do George Floyd nos Estados Unidos. Então, é. e aí eles dizem que, de todo modo, os policiais franceses todos vão usar uma câmera acoplada, né, no uniforme, que essas imagens vão ser analisadas todos os dias por uma espécie de corregedoria, mesmo que essa lei não Nossa, passe para evitar a violência policial. Mas realmente sim. muitas e muitas manifestações nesse momento estão ocorrendo, né, por conta dessa iniciativa que o governo francês teve de proibir, né, isso não vai mais passar. Realmente a reação da sociedade, da mídia foi muito negativa. Isso não vai passar, mas enfim, Tá. está frio na temperatura, mas as ruas estão quentes. As manifestações. Então, o tema de hoje, até poderíamos falar um pouco sobre isso, mas é que o tema de hoje era dar continuidade ao programa anterior, que Sim. nós estamos falando sobre o suicídio do Brasil, Uhum. que seria agora a parte 4, né? E aí, nós havíamos comentado, no último programa, que a Operação Lava Jato a Operação Lava Jato aqui no Brasil, Uhum. revelou o socialismo dos ricos do Brasil. Mas antes de você falar sobre isso, só lembrar que a Operação Lava Jato, ela foi inspirada, foi baseada naquela operação italiana, o Manipuliti. Né? Sim, as O mãos Manipuliti, limpas, né? que é mãos limpas. E eu vi um jornalista, anos depois, quando estava no auge aqui, a Operação Lava Jato, eu lembro que eu li uma matéria, ou eu vi uma entrevista, não lembro, de um jornalista italiano, falando que depois da Operação Mãos Limpas na Itália, a corrupção, que era 1.0, virou 2.0. Causou a ascensão do governo Berlusconi. Né? Logo Ou depois que seja, você teve a desmoralização total dos partidos tradicionais italianos, né, a gente tem o que? A ascensão do Berlusconi ao poder, que aí foi a instauração realmente da república corrupta, é, né, completa. Né? e na época ainda comentei com amigos músicos, né, porque o meu meio cotidiano é sempre com os músicos. Antes da pandemia, a pandemia mudou tudo, mas até o período da pandemia, ter surgido a pandemia, o meu dia a dia era com os músicos lá na escola, que eu dou aula e tudo mais, que vocês sabem e tal. E lá que a gente batia papo de política e tudo mais, né, com alguns músicos pró-direita, né, outros pró-esquerda, né, que é normal. E eu disse, olha, vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Essa operação Lava Jato, bem antes de aparecer o Intercept. Não tinha Sim. Intercept no Brasil. E eu já cantava essa bola. Eu falei, pô, por que você adivinha, Lely, né? Alguém poderia dizer. Eu falei, não, é porque eu conheço a direita brasileira. E quando eu vi a Operação Lava Jato em curso, o protagonista da Operação Lava Jato, que todo mundo sabe quem é, eu não acreditei nele. Uhum. Eu não acredito nele. E está se revelando, e depois se revelou, o Intercept se revelou. Sim, diversas escutas ali. Porque quem quer acabar com a corrupção, de fato, não vai fazer estardalhaço, não vai promover o espetáculo, né? Como diria Guy Debord, né? A sociedade do espetáculo. Não vai promover o espetáculo. O cara, uma pessoa, um policial, seja lá o que for, alguém da inteligência, alguém
No caso dele, tem a patente de juiz, não tem que fazer estardalhaço de mídia. Por que esse estardalhaço? Uhum. A operação policial ela tem que acontecer nos bastidores normalmente, vai lá para esse sujeito. Então, quando faz estardalhaço de mídia, o cara está querendo voto. Uhum. O cara está querendo alguma coisa. Sim, claro, ele quis aparecer ali. Eu lembro de um episódio, quando eu trabalhei com a Rita Lee em 1980, nós chegamos numa cidade, que eu não lembro qual foi, no norte e nordeste do Brasil. Ao chegar, o delegado já veio com tudo para cima. Por quê? Ele queria o quê? Fazer o nome dele em cima da Rita Lee. Que queria aparecer, claro. Que na época ela estava no auge, estava estourada na mídia. Sim. Né? E só que ele não sabia que o esquema de segurança da Rita era muito forte. Porque tinha os principais empresários do país na época. Sim. A gente até deu risada quando ele chegou, falou, o cara tá brincando, um delegadozinho de uma cidade. Ele falou, agora é hora de eu ficar famoso. Sim. Vou prender a Rita Lee por porte de maconha e tal, que não tinha nada, inclusive, né? Ele ia aprender o quê? Não tinha nada. Então, você entende que o fato de a gente ficar mais velho, escancar o rosto, a gente fica depredado, né? Mas a gente adquire um pouco desse tato, dessa... Eu conheço a direita brasileira, exatamente por ter vivido toda a ditadura militar, eu conheço a mentalidade, eu lembro que os malufistas, os eleitores malufistas em São Paulo na década de 80, diziam assim, ele rouba, mas faz. Quando explodiu o negócio do Mensalão, do Lula, do PT, caíram de pau. Os mesmos malufistas da minha geração, né, claro, não, os mais novos não são malufistas porque nem conheceram Maluf. Eu estou falando dos mais velhos. Eles são anti-Lula, antipetistas, mas eles foram malufistas na década de 80. Sim. E apoiado nessa máxima, ele rouba, mais faz. Então, existe uma hipocrisia da direita brasileira. E também em outra máxima, meu amigo. Longa data. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Né? Essa máxima também é... Exatamente. Então, eu vi aqui no Facebook recentemente Bolsonaro me falando assim, escrevendo assim, para mim, inclusive. Não, são 2 pesos e 2 medidas, sim. Porque eu questionei, escuta, são 2 pesos e 2 medidas? Ele falou, sim, são 2 pesos e 2 medidas, sim. É isso que você acabou de falar agora. Porque nunca foi realmente uma coisa contra a corrupção, né? Porque foi contra a corrupção, olha, até aí a família aí do nosso nobre, ilustre presidente, né, enfim, é um mar de lama. É a mulher recebendo cheque de não sei quem, é o filho ali, enfim, vendendo lá em loja de chocolate, não sei quantos mil chocolate, né, enfim, agora o filho mais novo também que recebeu o favor, né, da gravação ali para a empresa dele gratuito, né, então, ou seja... É um mar de lama, né? Então, eu fico pensando... Será que o filho dele agora é o Lulinha? Eu não estou entendendo, né? Porque, não sei se você viu, o filho do Bolsonaro, né? Ele abriu uma empresa... Lula, eu acho que na verdade, acho que o Lula deve ter se encontrado com a Michelle ali, enfim, ou com alguma outra esposa. Deve ser um Lulinha, né? Porque é um absurdo. Mas eu soube esses dias que o governo instaurou um serviço de inteligência que fornece informações para o Ministério da Economia. Não sei para avaliar influenciadores, sim, eu vi isso. Eles dividiram em 3 categorias: os detratores, né, os neutros e os favoráveis. Os favoráveis. Escuta, esse serviço de inteligência, esse estilo de trabalhar não é meio perfil nazista? É completamente ilegal, porque você está usando a estrutura do Estado, né, para, enfim, espionar, para, enfim, para justamente dar benefício para o presidente e o seu grupo político. E esse tipo de instituição deve servir os interesses da República Brasileira. Né? Então, se tem alguma coisa importante para a República Brasileira, aí tudo bem, você tem que ter o setor de espionagem, de inteligência, que vai verificar, porque isso é dos interesses nacionais. Agora, você chegar, qual é o interesse nacional do Bolsonaro saber quem está elogiando, quem não está elogiando? Quer dizer, não, isso daí é você usar as estruturas, né, republicanas para fins individuais, para fins pessoais. Isso é um caso gravíssimo,
né? E que já vem sendo já usado antes. Você lembra que o Bolsonaro falou, até o digníssimo juiz lá, que era amigo dele, saiu fora, porque ele se recusou, falou, não, a gente não vai mudar o diretor da PF, porque ele queria que o diretor da PF desse para ele os relatórios, né? Sim. Os relatórios de investigação sobre o filho dele. Então, peraí, não. A República tem os interesses dela, ela tem que ter autonomia, esses órgãos têm que ter autonomia. Você não pode ter essa partidarização, que, aliás, é algo que esse pessoal, dos bolsonaristas, extrema-direita, sempre inventaram. O PT está, enfim, loteando os cargos, está... Ué, mas quem parece que está realmente fazendo isso efetivamente para o quê? Para controlar e usar as instituições republicanas para fins pessoais, para o interesse próprio, me parece que é o clã Bolsonaro que está fazendo isso. Sim, né? Parece que fica claro. Mas os apoiadores dele, bem como ele, os bastidores, eles já revelaram desde sempre, antes mesmo da posse, antes da própria candidatura, antes ainda, que a ideia deles, principalmente os seus apoiadores populares, e que a ideia é fechar o Congresso. O que eles sempre tiveram em mente é fechar o Congresso e instaurar a ditadura plena. Sim. Só que seria uma ditadura civil, no caso, né? Só que ele já militarizou o governo. Esse governo que está aí já há 2 anos, ele está sendo militarizado a cada dia, o tempo todo.